Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. O que a gente precisa para a gente ser feliz? Nós falamos o tempo todo sobre essa tal felicidade. Nós acompanhamos o tempo todo as pessoas na tentativa de serem felizes. As nossas redes sociais, né? Tanta gente publicando aquilo que faz feliz. E até mesmo mentindo em torno daquilo que nos faz felizes. O que nos torna felizes? O que nos torna realizados? E a partir dessas perguntas, nós começamos a desmentir, porque nós mentimos para nós. Quantas vezes eu encontro pessoas, eu identifico isso em mim, uma estrutura mentirosa em torno da realização. Fingimos que estamos realizados. Fingimos que estamos sabendo o que deve ser feito. Ficamos muitas vezes na superfície das coisas, das situações, e nem temos coragem de tocar naquilo que de fato precisa ser tocado para que a nossa vida seja melhor. Nós temos tantas buscas. Às vezes você tenta ser feliz através do seu trabalho. Sim, trabalha porque você quer conquistar alguma coisa que lhe faça feliz. Namora. Tenta ser feliz através desse namoro, ou já se casou. Tenta ser feliz neste casamento. Essa vida é tão curta, né? Para que a gente desperdice a oportunidade de sermos homens e mulheres realizados, realizadas, felizes. Porque esse é o desejo de Deus para nós. Conversão é isso. É você identificar se na estrutura da sua vida hoje existe alguma coisa que esteja sendo um obstáculo à sua realização humana. Então, quando eu olho para a estrutura da minha vida, aquilo que hoje eu preciso renunciar, eu estou vendo uma realidade que é favorável ao meu crescimento. Eu preciso identificar o que hoje, na estrutura da minha vida, está representando um obstáculo à minha realização. Pode ser que você identifique uma amizade, por exemplo. Uma pseudo-amizade, uma falsa amizade. Um coleguismo que tem sido um obstáculo para o seu crescimento espiritual, afetivo, humano. Então nós precisamos o tempo todo ir articulando a realidade que nos envolve. Eu gosto de chamar isso de as nossas ambiências. E a partir dessas ambiências a gente ir buscando honestamente estar no lugar que a gente realmente deveria estar. Eu acho que todo ser humano, ainda que não esteja muito consciente disso, está sempre tentando ser feliz, até quando erra. Até quando nós erramos, nós estamos de alguma forma tentando ser felizes. Pode ser que você esteja sob a influência de uma pessoa que não lhe quer bem, que esteja lhe viciando naquilo que lhe destrói, ou que esteja lhe retirando de um contexto de fidelidade a si mesmo. Sim, nós podemos muitas vezes ficar viciados em pessoas que nos fazem mal. E de repente o inimigo vai minando as nossas coragens, as nossas disposições, e a gente vai se afastando do caminho que Deus quer para nós. Volto a dizer que é um caminho de realização, é um caminho de felicidade. Deus não quer o nosso sofrimento. A gente sofre porque nós somos humanos, faz parte da nossa condição, mas é muito mesquinho a gente ficar pensando que Deus ficou mandando aqueles sofrimentos para nós. Não,
Ele não precisa mandar, os sofrimentos estão estão no caminho de todo aquele que quer viver bem. Da mesma forma como Ele também não pode nos livrar desses sofrimentos, porque faz parte da vida. Faz parte da vida sofrer. O que Ele nos assegura é a sua presença. Então requer muita honestidade intelectual. Nós estamos falando aqui de colocar a inteligência para funcionar. O que hoje na estrutura da minha vida é um obstáculo à minha realização humana? Você já me escutou falar aqui sobre realização humana? Que é justamente essa adequação que nós fazemos de tudo aquilo que nós podemos e não podemos. Sim, porque um ser humano realizado é aquele que já tomou conhecimento de tudo que pode e de tudo que não pode. E a partir deste poder e não poder, cria-se um espaço de satisfação. É a satisfação de ser quem é, de fazer o que faz, de trabalhar no que trabalha, de estudar o que estuda, de conviver com quem convive. E nem sempre nós conseguimos, dentro desta realização, fazer somente aquilo que nos agrada. Eu, particularmente, gente, gosto de pensar que Deus é sempre favorável, que a minha experiência com o Senhor é sempre favorável a mim. Nunca, nunca, nunca eu pude entender que a minha experiência com Deus pudesse ser um obstáculo para a minha realização humana. Deus quer o meu melhor. E há muito tempo eu fui arrancando de mim, algumas compreensões equivocadas de que Deus queria o meu sofrimento, por exemplo. Deus não tem nenhum interesse que você se torne uma pessoa infeliz. A infelicidade não é um projeto de Deus para a nossa vida. É por isso que no projeto que Ele tem para cada um de nós, Ele nunca retira os obstáculos, porque nos obstáculos nós encontramos a força para a gente poder alcançar aquilo que a gente tanto deseja. Sim. Precisamos vencer diariamente os obstáculos que nos privam de viver essa felicidade, essa realização humana. Mas o problema é quando nós não sabemos, quando nós não temos clareza do que de fato nos torna felizes. Eu gosto de compreender a felicidade com um pouco mais de profundidade. Pode ser que a palavra felicidade esteja muito esvaziada de significados. Pode ser que ela tenha se tornado muito vazia para os nossos dias. Crescemos muito quando somos desafiados, muito mais do que quando somos bajulados. Quando nós aceitamos a provocação da própria vida. Sabe como que a vida nos provoca? Com o nosso mal-estar. Por isso que é tão perigoso tomar remédio para a tristeza. A não ser que tenha diagnosticado uma depressão química em você. E aí, minha gente, nunca é tarde para a gente poder mexer na estrutura da nossa vida, mudar os rumos. Da mesma forma como Jesus não teve medo de mudar a vida de quem passava por ele. Porque Jesus sabia de tudo isso com muito mais profundidade do que nós sabemos hoje. Quanta gente fica curada quando desiste de um emprego, por exemplo, quando abre mão daquele emprego para ir ganhar menos, mas trabalhar em algo que se gosta.
Quanta gente termina o seu conflito quando termina um relacionamento. Ah, mas sofre, mas pelo menos está sofrendo para curar. Sim, mas geralmente quando as tristezas chegam e a gente entorpece com um comprimido, a gente perdeu a feliz oportunidade de descobrir o que nos incomodava. E aí a gente não muda o que incomoda. Você só vai jogando comprimidos sobre a sua tristeza. E por isso não resolve. Apenas vai passando de um dia para o outro, jogando o conflito para frente, quando na verdade o que resolveria e que retiraria a necessidade do comprimido é um enfrentamento, uma mudança das peças do tabuleiro. Quantas pessoas resolvem suas tristezas, suas angústias, quando são capazes de colocar as pessoas nos lugares certos? Quando você blinda o seu coração para que ele não seja alvo do desamor do outro. Quantas pessoas melhoram, se curam, quando são capazes de trancar uma matrícula na faculdade e dizer: não é isso que eu quero para mim. Eu me lembro que uma vez eu encontrei uma menina que estava fazendo a faculdade para agradar a mãe. E ela me falou isso. Ela teve coragem de dizer. Perguntei para ela: o que você estuda? Ela falou: arquitetura. E você gosta de arquitetura? Ela: não, eu estou fazendo porque minha mãe quer que eu faça. E eu achei aquilo muito cruel, né? Uma faculdade de arquitetura duram 5 anos na vida. Fazer o oposto do que se pretende para agradar a mãe, alguma coisa está errada nessa relação. Quantos filhos são curados quando nós olhamos para eles e perguntamos o que de fato interessa, do que eles gostam e o que eles gostariam de fazer da vida. E você também cresce quando é algo que você não quer que seja. E você, num exercício de amor, é capaz de querer entender o que o outro gosta tanto. A estabilidade pode representar uma coisa boa na cabeça dos nossos pais, que querem nos ver estabilizados. É natural que você queira seu filho estabilizado. Mas essa estabilidade, se custar a alegria dele, vale a pena? Padre Fábio, a sua bênção. Meu nome é Wanda, tenho 51 anos, sou católica e até hoje não me sinto realizada, nem mesmo profissionalmente. Gostaria de saber se o que sofremos hoje pode ter influência dos nossos antepassados. Resumindo a pergunta, né? O fracasso pode ter influência dos antepassados? Minha filha, toda influência ela é sempre permitida. Claro que existem coisas que nos condicionam, né? À medida em que a gente vai sendo educado, a gente vai recebendo as marcas do pai, da mãe, das pessoas que tiveram mais influência sobre nós. Isto é antepassado, né? Que não é só familiar, mas é também a estrutura em que você foi criado. Isso pode nos influenciar? Claro que pode. Nenhum ser humano é por acaso. Nós somos frutos dessa construção aos poucos, né? Nós somos frutos como se fosse um quebra-cabeça que vai sendo montado. Agora, como é que nós podemos corrigir dentro de nós essas influências? Eu particularmente já encontrei muitas pessoas que não conseguem ficar amigas da própria história que teve. São pessoas que se negam o tempo todo. Gente, o passado, ele tem que servir para nos orientar para uma vida boa hoje. A gente às vezes já tem que fazer a pergunta, né?
O passado é que me pertence ou sou eu que pertenço ao passado? Quem é que administra quem? Sou eu que estou administrando o passado ou é o passado que está me administrando? O grande problema da influência dos antepassados, e sobretudo as negativas, porque a gente só lembra as negativas, né? Dificilmente você vê uma pessoa celebrando os antepassados com alegria. Pô, foi tão bom aquele tempo, a influência daquele avô, a influência daquela professora. Geralmente a gente se recorda das influências que foram ruins, porque o ruim é aquilo que está fora do lugar, né? Então, reconciliar-se com esse passado é tão importante porque o dia de hoje, ele depende dessa reconciliação. Eu gosto, já dei esse exemplo aqui uma vez, vou voltar a falar disso. Eu não suporto papel jogado dentro do carro. Eu sou quase neurótico com isso, né? O meu carro está sempre com tudo dentro do lugar, porque aquilo me irrita. Você entra dentro de carro, organizador de evento, então é uma tristeza. Você entra, tem 400 mil cartazes lá dentro, você não tem nem como entrar a pessoa. Ainda quando põe aquele cachorro com a cabeça para fora, aquele é pior ainda, né? Um carro desorganizado, um quarto desorganizado, vou dar o exemplo do carro. Se eu entro dentro do meu carro e existem coisas jogadas ali, tem uma garrafa d'água que eu tomei semana retrasada. A bichinha está jogada ali no canto. Não teve uma boa alma para tirar e jogar fora. Aí tem uns chicletes que você chupou, mastigou 300 vezes, 400 vezes, você gruda ele debaixo. Tem gente que faz isso. Amanhã eu continuo ele. Tira, guarda, amanhã você continua. Tem prestação vencida de 4 meses atrás, está lá dentro ainda. Você pagou, naquele dia que você pagou, você não tirou do carro. Começa a lembrar. Tudo aquilo que está dentro do seu carro que é antepassado. Faz parte de um tempo que não é hoje. Minha gente, é impossível a gente se sentir bem num ambiente que está marcado por descuido, por situações que já deveriam ter sido cuidadas. Eu não dou conta de ver uma garrafinha de água que já foi bebida há mais de 4 dias atrás e ela ainda continua vazia, julgada ali no lugar onde deveria estar limpo. Na nossa vida afetiva é a mesma coisa, não é diferente. Se a gente não organiza os sentimentos de hoje, é bem provável que daqui 3, 4 meses isso venha nos fazer mal. É como a digestão, a gente tem que fazer a digestão emocional também das coisas. A influência do antepassado sobre nós, ela vai acontecer à medida em que a gente não der um jeito na limpeza dessa história, entendeu? Como é que eu poderia, por exemplo, me sentir condicionado por aquilo que o meu pai fez de errado na vida e que repercutiu dentro de mim? Não é meu caso, estou dando um exemplo. Digamos que você teve um problema, o seu pai apanhou demais do pai dele. E trouxe essa marca para o jeito dele de ser seu pai. Então você viveu essa marca negativa. Olha, minha gente, a pior coisa que tem é quando nós nos acostumamos com os nossos defeitos. Quando a gente já não tem mais disposição de mudar. Aquela pessoa que feriu a vida inteira, que foi grosseira a vida inteira, e que não admite a possibilidade de ser dócil. Quando ela vive para machucar todo mundo que está do lado, você conhece gente assim. Ou às vezes você reconhece que você é assim. Ou aquela pessoa invejosa que não é capaz de ver absolutamente nada de positivo no que o outro faz, só fala em primeira pessoa o tempo todo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e não consegue reconhecer valores no outro, só é capaz de abrir a boca para apontar os defeitos. É terrível quando nós descobrimos que nós assumimos uma postura mortal. Porque isso é terrível. Uma coisa é você ter um pecado, você cometer uma atitude pecaminosa. Outra coisa é você se transformar num pecado. E muitas vezes isso acontece. Quando eu me transformo numa pessoa que tem como combustível o pecado.
Eu só ajo a partir do meu pecado. É o meu pecado que me impulsiona. É aquilo que a gente dizia. É quando nós percebemos que Deus já não está tendo mais chance na nossa vida. Quando nós percebemos que nós já perdemos, que já estamos longe do objetivo que Jesus colocou diante dos nossos olhos, que é a vida de santidade. O que é a vida de santidade? Vida de perfeição, mas o que é essa perfeição? É a harmonia interior que todo ser humano precisa ter, para ser leve no dia a dia, para dar conta da vida, para ser capaz de conviver com as pessoas, sem julgar nela todos os espinhos que fazem parte de nós. É igual o porco-espinho, né? O porco-espinho sabe que ele tem espinhos pelo corpo. E cada vez que ele se aproxima, é a primeira coisa que ele solta, é o espinho que tem. Nós muitas vezes agimos assim. E aí nós nos transformamos no pecado que a gente comete. Isso é terrível. É por isso que a gente precisa ter essa simplicidade. De todos os dias a gente voltar a tomar consciência de quem nós somos. O que nós estamos fazendo com aquilo que nós somos? Quem a gente pode ser? E o que a gente está fazendo para poder chegar àquilo que a gente pode ser? Lembra que a gente falou que era um processo? É como uma caminhada. Eu estou aqui, preciso chegar aqui. Eu tenho metas, eu preciso ter metas. Eu não vou chegar aqui se eu fico parado o tempo todo aqui. É por isso que nós temos, não importa o tanto de defeito que a gente tenha. O que importa é o que a gente está fazendo com os defeitos que nós temos. É isso que vai distinguir uma pessoa das outras. Eu que vivi o tempo todo, né, boa parte da minha vida, eu vivi dentro do seminário. E eu posso dizer para vocês da minha experiência pessoal. Hoje, com a vida que eu estou vivendo hoje, com tudo aquilo que me aconteceu, com tudo aquilo que Deus me permitiu viver e experimentar, eu olho para algumas posturas minhas do passado que eu me envergonho. Eu fico muito envergonhado. Eu fico pensando, oh meu Deus, como é que eu consegui agir daquele jeito? Como é que eu consegui acreditar que aquele jeito de ser era correto? Como é que eu podia descobrir, como é que eu podia conceber um jeito de ser padre, um jeito de ser seminarista, um jeito de ser religioso naquela época? E hoje, minha gente, eu não tenho medo mesmo. Eu preciso dessa coerência. Eu preciso buscar o tempo todo esclarecer diante do meu contexto, que não é fácil. Eu tenho um contexto de vida extremamente complexo. Tem muita gente ao meu redor. Eu trabalho com muita gente. E nós precisamos o tempo todo clarear as nossas intenções. Graças a Deus eu estou rodeado de pessoas que estão muito comprometidas com o meu jeito de ser padre. É o jeito que eu tenho de sobreviver, de não cair, de não me perder. Mas você também vive a mesma dificuldade que eu. Num contexto diferente, numa realidade diferente, mas você também precisa ter a sua coerência. Como pai, como mãe, como irmão, como filho, como amigo. Não há ser humano neste mundo que esteja livre de buscar essa coerência. Toda vez que você quiser acessar a Deus, acesse-se. A única pessoa que pode, de fato, colocar um obstáculo entre você e Deus é você. Sendo você um lugar onde Deus habita, da mesma forma como Ele me habita. Ele é tão grande que Ele habita todos os lugares sem perda, sem estar mais, sem estar menos. Você poderia dizer, Padre Fábio, mas Ele está mais no Senhor do que em mim. Não. Ele está na mesma proporção. Ele está inteiro em mim, está em você. Por que às vezes Ele não manifesta em mim e se manifesta em você? É porque eu coloco os obstáculos. E talvez você não. Talvez você tenha se conhecido mais do que eu me conheci. Quanto mais você se conhece, mais Deus fica transparente. Porque você fica menos refém dos seus limites,
você fica menos refém dos seus traumas. Quanto mais você se corrige terapeuticamente, mais Deus tem a oportunidade de se manifestar em você e através de você. E às vezes eu não vivo esse processo que você vive, mesmo sendo eu padre. O pastor fala. Não. O líder isso, o líder. Qualquer liderança religiosa que queira colocar um obstáculo entre você e Deus, não acredite. A única pessoa capaz de realmente colocar um obstáculo entre você e Deus. Eu quero lhe pedir que hoje você tome consciência de que o seu corpo é um lugar onde a bondade habita. Mesmo você tendo sofrido tanto, mesmo você já tendo provocado tanta maldade no mundo, você continua sendo o território da bondade, casa da bondade. Permita que a bondade visite o mundo através do seu corpo. Amanhã, quando você for trabalhar, quando você for encontrar as pessoas, permita que as pessoas encontrem a bondade através de você, em você. Permita que Deus ande pelo mundo através do seu corpo. Permita que Deus cure o mundo através dos seus gestos. Pense nisso. Nesses braços, nessas pernas, nessa boca, nesses olhos, nessa cabeça, Deus mora. Isso é lindo, minha gente. A gente viva isso. Nós somos um instrumento da paz. Nós somos um instrumento do amor. Nós somos um instrumento da verdade. Fazei-nos, Senhor, mas nós já somos. Só precisa acordar essa vocação que está em mim, que está em você. E volto a dizer, sempre que você for visitado, visitada pelo pessimismo, de achar que Deus prefere o outro, prefere estar no outro a estar em você, recorde-se desse dia, dessa noite. Deus não escolheu sair de nós. A escolha de Deus é sempre permanecer em nós, para que permanecendo em nós, Ele possa andar pelo mundo com as nossas características. Isso é lindo. Deus tem uma forma muito particular de estar no mundo, através das suas características. Deus visita o mundo através da sua idiosincrasia. Deus visita o mundo a partir do que é próprio seu. Então, há detalhes dele que eu não posso mostrar ao mundo. Só você pode. Não se despreze, lembre sempre disso. Há uma face de Deus que só eu posso mostrar ao mundo. Há uma face de Deus que só você pode revelar. Não perca essa oportunidade. Que o Deus Todo-Poderoso derrame sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho e até uma próxima oportunidade. Deus não nos coloca fardos, Ele nos alivia.
Porque essa é uma consequência natural daquele que se empenha no processo de mudança. A gente vai ficando mais leve. Ter um coração de Jesus significa ter um coração mais leve. Ter um coração semelhante ao dele, a gente abre mão dos ódios que nos pesam, dos rancores que nos machucam. E aí a gente vai ficando, assumindo uma leveza humana que é um projeto muito interessante. Ouso dizer, é um projeto muito inteligente, que só os sábios saberão compreender. Nós não temos o direito de perder a nossa vida ao lado de pessoas, de situações que nos façam perder. Foi ele mesmo que nos disse: de nada vale ganhar o mundo se você perder a própria vida. De nada vale ganhar o mundo se nós perdermos a própria vida. Talvez você esteja pensando, e é verdade. Em muitos momentos da sua vida você foi infeliz porque alguém negou o que você era. Não lhe deu a oportunidade de ser quem você é. Aí, minha amiga, é um desastre. Quando nós não somos interpretados de um jeito certo, quando o outro olha para nós, do mesmo jeito como ele olha para uma parede ou para um quadro na parede, ou ele olha para nós como se fosse um objeto de decoração na vida dele, você corre o risco de estar sendo objetificado. Perdeu a identidade. Deixou de ser. Entrou na dimensão do fazer da maneira mais cruel que um ser humano pode entrar. E às vezes, nós vamos ficando cansados e a vida vai ficando um fardo para nós, porque nos falta essa coragem de romper com aquilo que nos faz ficar perdidos. Você é um território sagrado. Dizer que você é um filho do céu, mesmo que você já tenha errado muito na vida, mesmo que você já tenha fracassado muito, não importa. Hoje é dia de recordar que você é um território santo. E ao reconhecer que é um território santo, você tem o direito de desfazer todos os acampamentos irregulares que porventura aconteceram na sua vida. Pessoas que chegaram, estruturas, mentalidades, coisas que de repente foram tomando conta de você e que lhe transformaram num objeto, num bem de consumo. E infelizmente você acostumou a viver assim, mas sabe muito bem lá dentro, no fundo do coração, sabe que este incômodo precisa terminar, porque a sua realização é que está em jogo. E nós não temos o direito não, gente, de brincar com a nossa realização. Nós não sabemos quanto tempo a gente tem, não é verdade? Quanto tempo nos resta para a gente ser quem a gente é? Não vamos ficar perdendo tempo com o não ser, ou com realizar o sonho do outro, porque ele me imaginou assim, assim, assado. Não. A vida é urgente e nós precisamos viver com muita disposição a oportunidade de ser hoje, aqui, neste momento. Hoje é Jesus nos dizendo isso: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Porque quando nós estamos escolhendo errado, a gente fica cansado mesmo. É sempre muito desgastante. É sempre muito desgastante quando nós estamos com a percepção de estarmos no lugar errado, fazendo o que é errado, com as pessoas erradas. É cansativo. Mas você não é um caso perdido por estar cansado. E ele oferece essa possibilidade de dar o descanso, de nos oferecer esse descanso. E como é que nós descansamos, minha gente? É ficando acomodados? Não. Nós podemos descansar quando, com muita consciência, com muita responsabilidade, a gente caminha na direção do contexto certo. Quando você fala, olha, a partir de hoje, tudo que está ao meu redor, todos que estão ao meu redor, precisam facilitar a minha salvação.
Porque em algum momento você pode descobrir, você de repente, através desse programa, através de uma leitura que você faz, através de uma palavra, você de repente descobre que você está vivendo a condição de objeto. E que na condição de objeto, nenhuma felicidade pode ser possível à vida humana. E que nós não temos o direito de objetificar ninguém, nem tampouco aceitar ser o objeto do outro. É a vida. E é tão bonito quando nós descobrimos uns com os outros, né? Nossa, desculpa, eu estou te objetificando. Eu não estou deixando o seu ser livre. Eu não estou permitindo que você seja você. E o amor nasce disso, dessa capacidade de respeitar esses limites e de compreender que o outro está em processo de transformação, não naquilo que eu quero, mas naquilo que Deus quer para ele. E nisso consiste o amor humano, em acelerar o desejo de Deus na vida daquela pessoa. Para isso nós nos amamos, não é? Aí a gente identifica, sempre olhando como a gente propõe, né? Que na nossa vida nós precisamos rever o nosso jeito de viver constantemente. É um exercício de conversão. A gente lançar uma luz sobre o nosso modo de viver e ter coragem de reconhecer onde é que nós não fomos semelhantes. Qual foi a atitude de hoje que, ao invés de lhe fazer avançar na semelhança com Jesus, lhe fez retroceder? Qual foi a palavra que você disse hoje que não lhe fez ser semelhante a Jesus? Qual foi o pensamento? O que você pensou hoje? Até mesmo na relação com os outros, né? Pode observar. Muitas vezes nós não mudamos a atitude, é porque a gente não muda o jeito de pensar. É interessante como isso se dá muito na realidade quando eu tenho dificuldade de conviver com alguém. Se não muda o jeito como eu interpreto o outro, não vai mudar o meu jeito de tratá-lo. Eu esbarro nisso o tempo todo, minha gente. Você sabe muito bem, me acompanha, sabe o tanto que eu sou público, a minha vida me expõe o tempo todo. E eu preciso ter muita segurança no ser, para eu dar conta de fazer o que eu faço. E de vez em quando esbarra pela minha vida, através de uma carta, através de um e-mail, pessoas que não entendem o meu ser padre. É natural. Só que, no momento em que eu não sou interpretado do jeito como eu preciso ser, eu tenho todo o direito de estabelecer aquele limite. Por quê? O outro não está me interpretando do jeito certo. Não sou um objeto de consumo. Mesmo como padre, ainda que eu tenha que doar a minha vida, eu não sou um objeto de consumo. Às vezes nós somos tão cruéis com o que a gente pensa, os nossos preconceitos, as nossas imagens distorcidas do outro. Nós somos muito dissemelhantes, não somos semelhantes a Jesus. Porque se nós olhamos para a maneira como Jesus se relacionava com os seus, era sempre uma postura acolhedora, amorosa, dura às vezes, mas nunca sem perder a ternura e o amor. Aliás, a dureza de Jesus só tinha sentido porque ele queria o bem das pessoas. Às vezes nós somos duros, não é porque a gente quer o bem, é porque nós somos cruéis mesmo. Não adianta você querer modificar a sua ação se você não modificou a raiz que provoca essa ação. É muito mais profundo. Não adianta nada você tentar mudar uma atitude concreta e prática, se você não modifica o motivo da atitude que está no ser. O ser é a casa de todos os motivos, não é? O amor nasce no ser. É por isso que aquilo que a gente realiza, os nossos gestos de amor, eles estão diretamente ligados ao nosso ser que ama. É por isso que o coração, quando ele está acostumado a amar,
Quando o ser se projeta sempre para a solidariedade, para o amor, para a fraternidade, ele vai ter muita facilidade de fazer o bem. Porque de alguma maneira ele já está orquestrado por um motivo maior interior que o radica naquela situação. O gesto que eu faço, ele pode ser até bonito, pode ser até bondoso, mas pode não ter amor. Por quê? Porque falta muitas vezes uma conexão entre o meu coração e o meu gesto. E quando é que eu vou obter as graças de ter um coração semelhante ao dele? Quando a vida for difícil, gente. Quando alguém me ofender. Então não é quando alguém me elogia que eu aprendo a ter um coração semelhante ao dele. É quando alguém me ofende. Quando alguém me machuca, com um gesto, com uma palavra. Quando alguém me trai. Quando a cruz da solidão pesa sobre mim. Quando alguém me injustiça. Quando alguém me calunia. Quando alguém olha, para nós, faz uma fofoca, uma calúnia, quando alguém nos desrespeita. É nessa hora que nós vamos ter a necessidade de ter um coração semelhante ao dele, para quê? Aquilo que nos injustiça, aquela palavra que nos fere, que nos machuca, não tenha o poder de nos fazer perder a direção. E sabe que eu fico pensando que na vida nós somos muito carentes de situações que provoquem o nosso ser. Ao partilharmos destas reflexões, buscamos fortalecer nossa fé e conexão com Deus. Inscreva-se no canal e compartilhe como essas mensagens reverberam em sua jornada espiritual nos comentários. Juntos, construímos uma comunidade guiada pela luz da fé.